Ok, gravando. Espero que grave mesmo. Então, gente, vejam lá no texto, na página 16, lá no topo, ver representações gráficas das funções y2 n mais 1 de R em R, tais que y1 de x é x, y3 de x igual a x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, y5 de x, x menos x ao cubo sobre o fatorial de 3, mais x à quinta sobre o fatorial de 5, e assim por diante. Vocês devem estar percebendo que cada uma dessas funções é uma aproximação polinomial da série de potências correspondente a seno. No caso de y1, o truncamento é feito no primeiro termo. No caso de y3, o truncamento é feito no segundo termo, y5 no terceiro e assim por diante. Até aí, estamos de acordo? Ok, tá. Então, se vocês examinarem primeiro a função y1, eu não mandei a representação gráfica de y1 porque não vejo necessidade, mas y1 é função de identidade, cuja representação gráfica é uma reta que passa pela origem e que forma um ângulo de 45 graus com o eixo x. De acordo com isso? Ok, tá. Já a função y3, que corresponde à primeira imagem que eu mandei para vocês, deixa eu ver aqui, só para confirmar. Então, a primeira imagem que eu mandei para vocês têm uma aproximação um pouco melhor para a função, para a série de potências correspondente a seno. Vocês veem ali uma curva que também intersecta o eixo x na origem, mas além disso intersecta em outros dois pontos. Então, se vocês examinarem da esquerda para a direita, ao longo do eixo x, essa curva desce até um certo ponto, depois sobe, e atingindo um máximo local, volta a descer. De acordo aí com a representação gráfica de y3, essa corresponde à função y3. Tá. Então, a gente tendo tempo sobrando no final dessas discussões mínimas exigidas pela ementa, a gente deve voltar a falar sobre essas representações gráficas. Mas daí, a próxima função, y5 de x, que é uma aproximação melhor para a função seno, notem vocês que ela intersecta, corresponde a y5 ali naquelas imagens que eu mandei para vocês. Ela intersecta o eixo x em apenas um ponto, mas ela tem um desenho que aos poucos vai se assemelhando cada vez mais com aquilo que vocês lembram lá do tempo de escola, da representação gráfica da função seno. Aí, a y7, que é truncada na quarta parcela, ela faz interseção no eixo x com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aí nós temos uma polinomial de grau 7. Sendo uma polinomial de grau 7, ela vai admitir, qualquer polinomial de grau 7 admite no máximo 7 pontos de interseção com o eixo x. Nesse caso aqui temos apenas 5 pontos de interseção. Mas vejam vocês que essa y7, localmente em torno do ponto zero, se assemelha bastante com aquela representação gráfica que vocês conhecem lá do tempo de escola, da função seno. Eu fiz isso aqui só para ajudar vocês a criarem uma visão intuitiva de como funcionam essas aproximações polinomiais da série de potências para seno. Até aí, tranquilo, gente? Vamos ver. Opa, peraí. Aqui perdi. Tá. Tá bom. Então, por essas representações gráficas dessas aproximações, deve aos poucos ficar cada vez mais claro para vocês o aspecto periódico dessa função seno, dada pela série de potências. Então vejam o segundo parágrafo, lá na página 16, lá na terceira linha, esse segundo parágrafo começa na terceira linha. Seja f de x em R
uma função sendo x subconjunto dos reais. Dizemos que f maiúsculo de x em R é uma primitiva de f minúsculo, se e só se a derivada da f maiúsculo em relação a x for igual a f minúsculo de x. Então aqui nós estamos introduzindo o conceito de primitiva de uma função. E o conceito de primitiva é dado a partir de derivação. Então vamos ver alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Exemplo 1. Seja f minúsculo de R em R tal que f de x é igual a 6x ao cubo menos 2x mais 5. Logo, para cada constante c pertencente aos reais, f maiúsculo de R em R tal que f maiúsculo de x igual a 6 quartos de x à quarta menos x ao quadrado mais 5x mais c é uma primitiva de f minúsculo. Vejam vocês o emprego ali de artigo indefinido, uma. Então, por que essa f maiúsculo, para cada constante c, é uma primitiva daquela f minúsculo? Basta olhar lá a definição de primitiva. Se vocês derivarem em relação a x a f maiúsculo, vocês vão obter exatamente a f minúsculo. Então, derivando termo a termo, a derivada de 6 quartos x à quarta em relação a x é 4 vezes 6 quartos de x ao cubo, que é exatamente o 6x ao cubo que aparece no primeiro termo de f minúsculo de x. Estão de acordo com isso? Ok. Tá. Agora o próximo termo. Derivando em relação a x, o menos x ao quadrado, que é o segundo termo da f maiúsculo, nós temos menos 2x, que é exatamente o mesmo menos 2x que aparece como segundo termo na f minúsculo. Derivando o segundo termo da f maiúsculo, 5x em relação a x, nós temos o mesmo 5 que aparece no terceiro e último termo da f minúsculo. Derivando constante, função constante em relação a x, nós temos 0, que é neutro aditivo, logo a derivada da f maiúsculo para cada constante c resulta na f minúsculo. Estamos de acordo com esse primeiro exemplo de primitiva de uma dada função? Ok. Então, notem vocês nesse primeiro exemplo que cada constante c corresponde a uma primitiva diferente. Então, se a constante c for 0, vocês têm a função 6 quartos de x à quarta menos x ao quadrado mais 5x, que é uma primitiva daquela f minúsculo. Se a constante c for raiz de 2, outra primitiva. Se a constante c for menos 30, outra primitiva, e assim por diante. Vamos para o exemplo 2. Seja y de R em R uma função tal que y de x igual a seno de x. Logo, para cada constante c pertencente aos reais, y maiúsculo de R em R tal que y maiúsculo de x igual a menos cosseno de x mais c é uma primitiva da y minúsculo. Por que isso? Quando nós introduzimos os conceitos de seno e cosseno, uma das coisas que a gente provou é que a derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x, e a derivada de cosseno de x em relação a x é menos seno x. Se derivada de cosseno de x é menos seno de x, então a derivada em relação a x de menos cosseno de x é seno de x. Concordam com isso? Ok. Tá. Então, o que nós temos naquela y maiúsculo de x é menos cosseno de x mais constante. Derivando em relação a x, termo a termo, nós temos o seno de x mais 0. Ou seja, exatamente o y minúsculo de x igual a seno de x. Novamente, para cada constante c minúsculo, aqui, nós temos uma primitiva diferente da mesma função y minúsculo de x dado por seno de x. De acordo com isso, gente?
Ok, ok, tá. Então, gente, notem vocês que o conceito de derivada, que é dado a partir de limite, como o limite, quando existe, é único, por que a notação de F maiúsculo? Bem, para diferenciar a função original da primitiva, porque são funções diferentes. Não há obrigatoriedade de usar a letra maiúscula, mas tem que usar uma outra notação diferente da função original. Só isso. Ok, Yuji? Ok. Apenas outra observação, Yuji. É uma prática comum, dada uma função representada por uma letra minúscula, chamar a primitiva pela mesma letra, só que maiúsculo. É apenas uma convenção muito usual. Tá? Então, o que eu estava chamando a atenção de vocês é que, apesar do conceito de primitiva de uma função ser dado a partir de derivada, notem vocês essa profunda diferença no seguinte sentido, que a derivada é um caso particular de limite. E o limite, quando existe, é único. Logo, a derivada de uma função, quando existe, é uma função só. Só que primitiva, não. O conceito de primitiva admite espaço para ambiguidades por causa dessas constantes, que derivada de função constante é zero. Então, apesar de derivação, quando existe, é uma só, primitiva, existe uma infinidade delas. Então, continuando a leitura ali no próximo parágrafo, logo abaixo dos exemplos, se F maiúsculo e G maiúsculo são primitivas de F minúsculo, então, para todo x pertencente ao domínio de F minúsculo, temos F maiúsculo de x igual a G maiúsculo de x mais constante, para alguma constante real C. Ou seja, o que está dizendo ali, eu não escrevi explicitamente assim, mas é um teorema isso. Dada uma função F minúsculo, ela admitindo primitivas F maiúsculo e G maiúsculo, essas primitivas vão diferenciar entre si por uma constante. Como que prova isso? Está na leitura do texto, na segunda linha desse parágrafo. Basta derivar em relação a x ambos os lados da igualdade F maiúsculo de x igual a G maiúsculo de x mais constante. Derivando ambos os lados em relação a x, nós temos ali derivada em relação a x de F maiúsculo de x igual a derivada em relação a x da soma G maiúsculo de x mais C. Mas essa derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso é igual a derivada em relação a x de G maiúsculo de x mais a derivada da função constante C em relação a x. Lembrando vocês que essa derivada constante C em relação a x é zero. Então, isso fica igual à derivada da G maiúsculo de x em relação a x. Mas, por hipótese, nós assumimos que tanto a F maiúsculo quanto a G maiúsculo são primitivas dessa F minúsculo. Então, a derivada em relação a x da F maiúsculo é a F minúsculo, assim como a derivada da G maiúsculo em relação a x também é a F minúsculo. Moral da história, primitivas de uma mesma função F minúsculo diferem entre si por apenas uma constante. Está claro isso daí, gente? Essa última discussão. Ok. Ok. Então tá. Continuando. Como vimos anteriormente, é o novo parágrafo ali. Como vimos anteriormente, a derivada em relação a x de seno ao quadrado de x é 2 seno de x cosseno x. A gente provou esse resultado no último encontro, usando o teorema de derivada de função composta, também conhecido como regra da cadeia. A técnica é aquela que a gente conversou. Deriva primeiro a operação mais externa, que no caso é o quadrado, vezes a derivada da função mais interna. Então, derivando o seno ao quadrado de x, nós temos 2 seno x, vezes a derivada de seno de x, que resulta em cosseno de x. Por isso que a derivada de seno ao quadrado de x em relação a x é 2 seno x cosseno x. Até aí está tranquilo? Ok. Agora vejam só esse outro resultado. Continuando a leitura. Entretanto,
a derivada em relação a x de cosseno ao quadrado de x é menos 2 seno x cosseno x. Por que isso? Bem, a gente usa exatamente o mesmo teorema de derivada de função composta, regra da cadeia. Deriva a primeira função mais externa, que é quadrado, vezes a derivada da função mais interna. Então, derivando o cosseno ao quadrado de x em relação a x, nós temos 2 cosseno x, vezes a derivada de cosseno de x em relação a x. Mas essa última é menos seno de x. Por isso que aparece menos 2 seno x cosseno x. Estamos de acordo com a derivada em relação a x de cosseno ao quadrado de x? Ok, tá bom. E aí vocês examinando essa derivada em relação a x de seno ao quadrado de x, comparando com a derivada em relação a x de cosseno ao quadrado de x, vocês vão ver que há uma semelhança muito grande entre as duas funções. Uma resulta em 2 seno x cosseno x, outra resulta em menos 2 seno x cosseno x. Ou seja, continuando a leitura, a derivada em relação a x de menos cosseno ao quadrado de x é igual a 2 seno x cosseno x. Estamos de acordo com essa última igualdade? Ok. Então vejam só. Isso implica no quê? Vejam só, a gente derivou duas funções diferentes que resultaram da mesma função 2 seno x cosseno x. Uma das funções que a gente derivou foi seno ao quadrado de x. A outra foi menos cosseno ao quadrado de x. Então, continuando a leitura. Isso implica que uma primitiva qualquer de 2 seno x cosseno x pode ser tanto seno ao quadrado de x mais constante d, quanto menos cosseno ao quadrado de x mais constante e. Concordam com isso? Ok. Ou seja, para efeitos práticos, isso significa o quê? Que essas primitivas, então continuando a leitura, logo essas primitivas diferem entre si por uma constante. Ou seja, seno ao quadrado de x é igual a menos cosseno ao quadrado de x mais constante c. Estamos de acordo com isso? Claro, essa constante c é definida a partir das constantes d e e. Ok. Leandro está digitando. Isso seria uma operação inversa da derivação? Olha, não é apropriado usar essa expressão operação inversa. Veja só, a gente conversou num dos encontros, deixa eu ver quando que foi no último encontro, nós conversamos sobre a existência de inversa de funções. E funções para admitir inversa, elas devem ser bijetoras, em particular injetoras. Até aí tranquilo, Leandro? Tá. Só que, se a gente definir uma operação de derivação em que o domínio dessa operação seja um espaço de funções, nós vamos descobrir que essa operação de derivação é não injetora. Duas funções diferentes podem ter a mesma derivada. Basta essas duas funções terem como diferença entre si apenas uma constante. Concorda? Logo, a derivada não admite inversa. O fato da derivada ser uma operação não injetora garante que a derivada não admite inversa. Então, é aquela coisa, nós não estamos definindo o conceito de primitiva como inversa de derivação, porque não é o caso. Tá? Estamos definindo primitiva como aquilo que foi dado lá em cima. A f maiúsculo é primitiva da f minúsculo se a derivada da f maiúsculo resultar na f minúsculo. Só isso. Tranquilo aí, Leandro? Tá. Então, continuando a discussão. Então, vejam só. A gente acabou de provar, ainda naquele parágrafo, que seno ao quadrado de x é igual a menos cosseno ao quadrado de x mais uma constante. A pergunta natural é, nesse caso, qual é o valor dessa constante? Então, continuando a leitura. Ou seja,
seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a essa constante c. Não obstante, essa constante c deve assumir o mesmo valor para todo x pertencente ao domínio de ambas as funções, seno e cosseno. A maneira mais fácil de fazer essa conta do valor da constante c é assumindo x igual a zero. Qualquer x funciona. Basta x igual a zero, fica mais fácil fazer a conta. Então, continuando a leitura. Se x igual a zero, temos que o seno de x é igual a zero. Como que a gente sabe que o seno de zero é zero? Bem, a definição de seno deixa isso claro. Seno foi definido por uma equação diferencial de segunda ordem, em que uma das condições é y de zero igual a zero. Justamente, seno de zero igual a zero. Por isso que seno de zero é zero. E, continuando a leitura, cosseno de x igual a 1, se o x for zero. Como que a gente sabe que o cosseno de zero é 1? Pela própria definição de cosseno, que é dada pela mesma equação diferencial de segunda ordem usada para definir seno, só que muda as condições de contorno. E uma das condições de contorno de cosseno é que o cosseno de zero é 1. Então nós temos ali, seno de zero é zero e cosseno de zero é 1. Isso é como está escrito ali no texto, isso é consequência das definições das funções circulares, seno e cosseno. Logo, a constante c é igual a 1. Portanto, para qualquer x pertencente aos reais, temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Professor, condição de contorno é a mesma coisa que condição de existência? De forma alguma. De forma alguma. Condição de existência, Yuji, é para garantir a existência de um termo. Exemplo. Como garantir a existência de um conjunto que não tem elementos? A partir do axioma do conjunto vazio. Como garantir a existência do limite de uma função? Se para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que blá, 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 blá. Todas aquelas condições lá da definição de limite. Tá? Agora, a condição de contorno, não. A condição de contorno, a gente conversou sobre isso quando a gente fez aquela discussão sobre equações diferenciais que eu fiz com vocês. Deixa eu ver em que momento que foi isso. Quando a gente falou lá sobre o material complementar, o material complementar que foi dado na página 14, nós fizemos uma discussão bastante detalhada sobre o papel dessas condições de contorno. Se a gente dá apenas uma equação diferencial, existem infinitas soluções para ela. Apresentando condições de contorno, temos apenas uma solução da equação diferencial. Ok aí, Yuji? Ok. Então vejam só, a gente acabou de provar que para qualquer x real, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é uma igualdade que vocês viram lá no ensino médio e que no contexto das aulas de lá nunca foi justificado para vocês, justamente porque nunca foi definido de fato seno ou cosseno. E para a gente justificar essa igualdade, esse teorema de funções circulares, a gente usou ferramentas de cálculo diferencial integral. A gente usou o conceito de primitiva de uma função, que é dado a partir da noção de derivada, que é dado a partir do conceito de limite. Até aí, tranquilo, gente? Antes de ir para o próximo parágrafo. Ok. Os demais aí, tranquilo? Tá. Bem, continuando ali. Próximo parágrafo. Se, veja, isso é uma condicional. Se o valor absoluto de seno de x e o valor absoluto de cosseno de x são medidas de catetos de um triângulo retângulo, com hipotenusa medindo 1, então, por que a gente está fazendo essa consideração sobre o valor absoluto de seno e cosseno? Acontece que tanto seno quanto cosseno, seno de x e cosseno de x, são funções que, para certos valores de x, podem assumir imagens reais negativas. E nós aqui estamos tratando de uma situação muito particular, envolvendo seno e cosseno, para fins de uma interpretação geométrica dessas funções seno e cosseno. Então, vou lá repetir.
Se valor absoluto de seno de x e valor absoluto de cosseno de x são medidas de catetos de um triângulo retângulo com hipotenusa medido 1, a última igualdade se identifica com o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é um teorema da geometria plana com medidas que estabelece que a soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo coincide com o quadrado da hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá? A demonstração do teorema de Pitágoras pode ser feita de inúmeras formas. Eu lembro que muitos anos atrás havia na biblioteca do setor de exatas da universidade um livro, tem que ver se esse livro não foi roubado, mas havia lá um livro cujo título era alguma coisa assim, 300 demonstrações do teorema de Pitágoras. Uma das demonstrações mais usuais do teorema de Pitágoras é feita a partir do lema de Tales. Isso vocês encontram facilmente na literatura, na internet. Tá? Então, esse teorema da geometria não tem qualquer relação com essas discussões que nós estamos fazendo aqui sobre funções reais. No entanto, nós temos ali que a gente pode, eventualmente, interpretar o valor absoluto de seno de x e o valor absoluto de cosseno de x como medidas de catetos de um triângulo retângulo, tais que a hipotenusa desse triângulo mede 1. Então, vejam só. Vou repetir ali. Se valor absoluto de seno de x e valor absoluto de cosseno de x são medidas de catetos de um triângulo retângulo com hipotenusa medido 1, a última igualdade se identifica com o teorema de Pitágoras. Uma vez que ambas as funções seno e cosseno têm periodicidade 2π, seno de x mais 2π igual ao seno de x e cosseno de x mais 2π igual ao cosseno de x, no contexto do círculo trigonométrico usual, seno de x pode ser identificado como a razão entre a medida do cateto oposto a um ângulo agudo de medida x em radianos e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Resultado análogo vale para cosseno, dessa vez envolvendo um cateto adjacente ao ângulo de medida x. Notem vocês que nessa afirmação, em nenhum momento eu provei para vocês essa periodicidade alegada ali, essa periodicidade 2π, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Para a gente sustentar essa tese que eu estou mostrando para vocês nesse parágrafo, precisa de uma discussão mais detalhada a respeito das funções seno e cosseno. É algo que a gente vai fazendo aos poucos. Tá? Mas isso aqui é um primeiro contato que vocês têm para mostrar uma interpretação geométrica de seno e cosseno, seno de x e cosseno de x, desde que esse x fique confinado ao intervalo de 0 a π sobre 2, excluindo 0, excluindo π sobre 2. Até aí tá ok, gente? Ok. Tá. Então, historicamente, tanto a função seno quanto a função cosseno nasceram de motivações da geometria. Só que, aquilo que eu falei para vocês, com o primeiro movimento de fundamentos da matemática que ocorreu no final do século XIX, o movimento de análise, naquela época foram percebidas várias lacunas na matemática que ninguém sabia explicar o que era. No final do século XIX, ninguém tinha ideia do que era uma derivada, o que era uma integral. O pessoal usava essas coisas, mas ninguém tinha ideia do que era aquilo. E uma das coisas que se percebeu é que aquela história de seno como cateto oposto sobre hipotenusa, aquilo de fato não dava para levar a sério como uma definição para seno. Então, graças a esse movimento de análise que a casa começou a ser colocada em ordem, usando o vocabulário chulo. Tá? Então, agora vejam só, na seção 15.1. Então, por que eu fiz essa ressalva aí do contexto histórico? Porque o desenvolvimento histórico da matemática não foi uma coisa bem... Não foi nem é algo bem metódico. Por exemplo, o pessoal adora falar em coisas como metodologia da ciência, mas é muito difícil pontuar algo que seja de fato uma metodologia da ciência. A ciência é feita de uma maneira esquisita. A atividade científica frequentemente conta com elementos
não racionais, elementos irracionais, incluindo a própria prática matemática. Tá? Só que, com o tempo, ocorre um processo de fundamentação, como ocorreu nesse movimento de análise na virada do século XIX para o século XX. E, aliás, foi nesse mesmo período que começou a surgir a teoria de conjuntos. Então, vamos lá para a seção 15.1. Função exponencial. Então, vocês podem ficar com uma falsa impressão de que a gente passando agora na seção 15.1 para a função exponencial, estamos deixando de lado as funções circulares. Mas não é o caso. Existe uma série de outros resultados envolvendo funções circulares, como, por exemplo, a tal da periodicidade 2π, que eu mencionei agora há pouco, mas existem outros resultados também. Por exemplo, alguns teoremas vocês viram lá no ensino médio sobre seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, seno do dobro, cosseno do dobro. Vocês lembram desses teoremas? Quer dizer, não eram teoremas, eram formulazinhas. Então, eram formulazinhas que eram colocadas diante de vocês. Não estamos falando de somos de arcos. Estamos falando de seno da soma. São conceitos bem diferentes. Então, o Yuji está falando que lembra dos macetes. Então, os tais dos macetes, frequentemente eram dados por meio de poemas ou músicas, justamente porque essas técnicas envolvendo música, envolvendo musicalidade, são extremamente eficientes para fins de memorização. Mas a eficiência em termos de raciocínio é zero. Tá? Então, o X da questão é que, para que a gente possa demonstrar outras propriedades das funções circulares, vamos ver, minha terra tem palmeiras onde cantam sabiás. Pois é. Mas então, para que a gente consiga explorar de maneira mais detalhada as funções circulares, nós precisamos de outras ferramentas. Uma das ferramentas é o conceito de função exponencial. E outra é o conceito de número complexo. Usando os conceitos de função exponencial e número complexo, a gente consegue obter uma série de outros resultados sobre funções circulares, como, por exemplo, esses teoremas sobre seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Isso só para citar alguns exemplos. Por isso que na seção 15.1, função exponencial, está escrito no primeiro parágrafo, existe uma importante relação entre funções circulares e função exponencial. Antes de estudarmos isso, precisamos definir exponencial. Tá? Então, a gente vai, primeiro, definir o que é função exponencial. Feito isso, a gente vai introduzir o conceito de número complexo e, feito isso, a gente vai poder voltar a falar sobre as funções circulares. Então, continuando a leitura desse primeiro parágrafo. Antes de estudarmos isso, precisamos definir exponencial. Então, vamos lá. Seja y de R em R uma função tal que a derivada primeira de y em relação a x é igual à própria y de x e y de 0 igual a 1. Essa função é conhecida como exponencial. Então, vejam vocês, a definição de seno é dada por uma equação diferencial de segunda ordem com duas condições de contorno. A definição de cosseno é dada pela mesma equação diferencial usada para seno, só que com outras duas condições de contorno. Agora, o conceito de exponencial também é dada por uma equação diferencial, só que dessa vez de primeira ordem e logo com apenas uma condição de contorno. Então, função exponencial é aquela cuja derivada é ela própria e tal que a exponencial de 0 é 1. Esse é o conceito de função exponencial. Até aí, está tranquilo, gente? Ok. Tá. Só que, obviamente, essa definição de função exponencial para efeitos de contas não se mostra muito útil por causa daquilo que a gente já conversou inúmeras vezes com vocês,
É muito comum isso na matemática, definições que, do ponto de vista operacional, não se mostram exatamente úteis, mas, graças aos teoremas demonstrados a partir dessas definições, nós podemos formar um corpus de conhecimento que confere operacionalidade sobre esses conceitos. Então, vejam lá, continuando a leitura. Essa função é conhecida como exponencial. Abreviamos y de x como exp, abre parênteses, x, fecha parênteses. Aquilo a gente lê exponencial de x. Se existir série de potências para representar y, que é exponencial, temos o quê? Y de x igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, mais A3x ao cubo, mais A4x à quarta, mais etc. Que é o mesmo ponto de partida que a gente usou para representar por série de potências seno e cosseno. Então, se exponencial pode ser representada por uma série de potências, para a gente definir essa série de potências, precisa determinar o valor desses coeficientes A0, A1, A2, A3, A4, etc. Até aí estamos de acordo? Ok, tá. Mas, se a função exponencial é uma série de potências A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais etc., ora, a derivada primeira dessa função, e a gente precisa dessa derivada primeira porque a definição de exponencial exige conhecer a derivada primeira, essa derivada primeira é a derivada de uma série de potências, e logo é a derivada de uma sequência de somas parciais, onde cada soma parcial é um polinômio. E sendo um polinômio, é uma soma de funções monomiais. Logo, derivada da soma das derivadas, e, portanto, podemos derivar termo a termo. Derivando a zero em relação a x, a derivada de constante em relação a x, que resulta em zero. A derivada de A1 vezes x em relação a x, A1. Por isso, o primeiro termo de y' é A1. A derivada de A2x ao quadrado em relação a x, 2A2x. Por isso, o segundo termo em y' é 2A2x. A derivada de A3x ao cubo em relação a x, 3A3x ao quadrado. Por isso, o terceiro termo é esse que eu acabei de falar, e assim por diante. Estamos de acordo com a derivada primeira de y? Ok. Pouca gente se manifestando. Ok. Logo, vejam só, uma das condições para definir exponencial é que a derivada primeira da exponencial conhecida como exponencial. Ora, mas tanto a y quanto a y' são séries de potências. Logo, são sequências de somas parciais, onde cada soma parcial é um polinômio. E igualdade entre polinômios ocorre se só C houver coeficientes dos monômios de mesmo grau. Logo, o termo independente A1 de y' tem que coincidir com o termo independente A0 de y de x. O termo 2A2, que multiplica x em y', tem que coincidir com o termo que multiplica x em y, que é A1, e assim por diante. Então, por isso está escrito no texto, logo, A1 igual a A0. Igualdade entre os coeficientes independentes, os termos independentes. Agora, o coeficiente que multiplica x em y', 2A2, tem que ser igual ao coeficiente que multiplica x em y, que é A1. Logo, 2A2 deve ser igual a A1. Logo, A2 deve ser igual a A1 sobre 2. Estamos de acordo com os valores de A0 a 1, quer dizer, de A1 e A2? Ok. Tá. Agora, o termo que multiplica x ao quadrado em y' é 3A3. E quem multiplica x ao quadrado em y é A2. Logo, 3A3 tem que ser igual a A2. Isso significa que A3 é A2 sobre 3. Mas o A2 a gente já determinou. O A2 é A0 sobre 2.
Aliás, esqueci de dizer por que o A2 é A0 sobre 2. Lembre vocês que o A2 é A1 sobre 2, mas a gente já provou que A1 é igual a A0. Logo, o A2 é A0 sobre 2. Sendo o A2 A0 sobre 2, então A3 é A0 sobre 3 vezes 2. Estamos de acordo com A1, A2 e A3? Ok. Tá. Então tá bom. E com relação a A4, notem vocês que quem multiplica x ao cubo em y' é 4A4. E quem multiplica x ao cubo em y é A3. Ou seja, 4A4 tem que ser igual a A3. O que significa que A4 é A3 sobre 4. Mas o A3 a gente já mostrou que é A0 sobre 3 vezes 2. Logo, o A4 é A0 sobre 4 vezes 3 vezes 2 e assim por diante. Notem vocês que o A1 é A0 sobre fatorial de 0, que é 1. A2 é aliás, desculpa. O A1 é A0 sobre fatorial de 1. Tá? O A2 é A2 sobre fatorial de 2. O A3 é A0 sobre fatorial de 3. O A4 é A0 sobre fatorial de 4. Então, notem vocês que todos os AN com N maior do que 0 são definidos a partir única e exclusivamente de A0, graças à igualdade dada pela equação diferencial y' de x igual a y de x. Isso significa que todos aqueles infinitos coeficientes, A0, A1, A2, A3, A4, etc., todos eles, graças à igualdade dada pela equação diferencial, foram reduzidos a um único coeficiente, A0. Estamos de acordo com isso? Ok, tá. Só que o que define exponencial não é apenas a equação diferencial, mas também a condição de contorno. Y de 0 igual a 1. Mas quanto que é y de 0? Veja a expressão para y de x. Y de x é dado por uma série de potências. Se o x for 0, todas as parcelas da segunda em diante vão zerar e vai restar apenas a 0. Então, y de 0 é A0. Como y de 0 é 1, então A0 igual a 1. Estamos de acordo com o valor de A0 igual a 1? Ok. Tá. Agora vejam só. Significa que a gente conseguiu determinar, por essas duas condições, a equação diferencial e a condição de contorno, todos os coeficientes para a série de potências de exponencial. Então, a exponencial de x é quanto? Bem, A0 é 1. Então, o primeiro termo é 1. Mais A1 vezes x. Mas A1 é igual a A0, ou seja, é 1. Então, vai ficar 1 vezes x, que é x. Por isso, o segundo termo é x. Mais A2x ao quadrado. Mas A2 é A0 sobre fatorial de 2. E A0 é 1. Então, quem multiplica x ao quadrado é 1 sobre fatorial de 2. O A3 é A0 sobre fatorial de 3. Sendo A0 1, então o A3 é 1 sobre fatorial de 3. Logo, quem multiplica x ao cubo é 1 sobre fatorial de 3 e assim por diante. Então, nós temos série de potências para exponencial de x, dada por 1 mais x ao quadrado sobre fatorial de 2, mais x ao cubo sobre fatorial de 3, e assim por diante. Em notação de somatório, nós temos a soma com n variando de 0 a infinito, de x elevado a n, sobre fatorial de n. Estamos de acordo com essa série de potências para exponencial? Ok. Leandro digitando. Por que a segunda parcela vale x? Ora, é só olhar.
é só olhar a série de potências lá no alto, y de x igual a 0 mais A1x mais etc. Quem multiplica x é A1. Concorda? Leandro? Então, mas quanto é A1? A1 é A0. Mas quanto é A0? É 1. Então, quem multiplica x é 1. 1 vezes x, x. Ok, Leandro? Aí que está. A equação diferencial usada para definir exponencial permite reduzir aqueles infinitos coeficientes A0, A1, A2, etc., para apenas o coeficiente A0. Já a condição de contorno permite definir o valor desse A0. A0 é 1. Ok, Leandro? Ok. Veja o que está escrito na linha seguinte. Observar que a derivada em relação a x de 1 mais x ao quadrado sobre fatorial de 2, mais etc., é igual à mesma série. Então, aquilo que está entre parênteses na derivada em relação a x é justamente a série de potências de exponencial. Então, derivando essa série de potências para exponencial, termo a termo, a derivada de 1 em relação a x é 0. Já a derivada de x em relação a x é 1. Por isso que do lado direito aparece aquele 1. Já a derivada de x ao quadrado sobre fatorial de 2 em relação a x é 2 vezes x sobre fatorial de 2. Ou seja, x sobre fatorial de 1. Por isso, o segundo termo do lado direito da igualdade é x. Já a derivada de x ao cubo sobre fatorial de 3 em relação a x é 3x ao quadrado sobre fatorial de 3. Ou seja, x ao quadrado sobre fatorial de 2. Por isso, o terceiro termo do lado direito da igualdade é x ao quadrado sobre fatorial de 2 e assim por diante. Percebem isso? Estão de acordo com isso? Ok. Então, vejam vocês que essa série de potências está cumprindo exatamente o papel esperado da definição de função exponencial. Uma função cuja derivada resulta nela mesma. E aí, para finalizar, a série acima converge para todo x pertencente aos reais. Então, isso aí é um teorema. Eu não estou fazendo a demonstração desse teorema porque a demonstração dele exige um estudo bem mais detalhado sobre séries. Tá? Notem vocês que existem umas diferenças enormes. Então, em primeiro lugar, o fato dessa série convergir para todo x pertencente aos reais confirma que, de fato, a função exponencial pode ser representada por meio de uma série de potências. Então, precisa desse teorema demonstrado para garantir isso. Agora, notem vocês que a série de potências de seno ela é bastante diferente da série de potências de seno e da série de potências de cosseno. A série de potências de seno envolve somente potências ímpares de x. Já a série de potências de cosseno envolve somente potências pares de x. Até aí estão de acordo? Tá. Só que, vejam só, no caso da série de potências de seno e de cosseno, além de ter essa diferença que eu acabei de falar, ainda por cima, tanto seno quanto cosseno são séries alternadas. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. O que não ocorre na série de potências de exponencial. Graças ao fato de ser uma série alternada para seno e cosseno, isso acaba permitindo que tanto seno quanto cosseno admitam como imagens números reais que podem ser tanto positivos quanto negativos. Na verdade, é possível provar um resultado mais forte do que esse que eu estou falando, que tanto seno quanto cosseno são funções cujas imagens ficam confinadas
no intervalo de -1 até 1. Tá? Mas, no caso de exponencial, se vocês olharem essa série de potências que não é alternada e que tem potências de x, tanto pares quanto ímpares, uma pergunta natural é se a exponencial de um real qualquer, não esqueçam vocês que exponencial tem como domínio todos os reais. Se tem todos os reais, nós podemos determinar a exponencial tanto de um real positivo, quanto um real negativo, ou do real zero. Do real zero é fácil, a definição de exponencial já responde quanto que é 1. Mas e os outros reais? Então, uma pergunta natural, já que o contradomínio da função exponencial foi dado como conjunto dos reais, uma pergunta natural é se a função exponencial dada dessa forma é sobrejetora ou não. Ou seja, se pode acontecer de uma exponencial assumir como imagens valores reais negativos. Entenderam a pergunta que eu estou fazendo? Então, vejam só. Digamos que esse x na série de potências de exponencial seja um real negativo. Se ele for um real negativo, aquele 1 mais x, o mais x, a gente vai estar somando com um número real negativo. A próxima parcela x ao quadrado, independente do x ser negativo, o quadrado vai ser positivo. E aí a terceira parcela na série de potências vai ser positiva. Mas, em compensação, a quarta parcela, x ao cubo sobre o fatorial de 3, vai assumir um valor negativo. Então, só examinando rapidamente a série de potências para a exponencial, não dá para ter uma ideia clara se a exponencial pode assumir valores negativos. Até aí estamos de acordo? Ok. Mas vejam só, essa discussão que a gente fez na seção 15.1 é apenas um primeiro contato com o conceito de função exponencial. E eu justifiquei para vocês que essa função exponencial, em parceria com os números complexos que a gente vai discutir no próximo encontro, vai permitir provar outras propriedades sobre as funções circulares. Mas ainda fica em aberto a questão se a exponencial de um real pode assumir um valor negativo, ou se sempre vai assumir um valor positivo. É uma pergunta natural. Porque se o x for positivo, obviamente a exponencial vai resultar um valor positivo. Mas se for negativo, fica a dúvida. Então, para que a gente possa responder essa outra pergunta sobre exponencial, e, consequentemente, entender melhor ainda as funções circulares, a gente vai precisar introduzir depois o conceito de integração de Riemann. Nós vamos, mais tarde, na página 18, introduzir o conceito de integral de Riemann. Porque é o conceito de integral de Riemann que a gente vai usar para introduzir uma nova função chamada logaritmo natural e mais tarde estabelecer uma relação entre logaritmo natural e exponencial e a partir dessa relação mostrar que a exponencial assume somente imagens positivas. Então vejam vocês como esses conceitos vão se entrelaçando entre si. Tá? Até aí tranquilo, gente? Tá. Então vejam só. É bom mesmo que vocês acompanhem aí essa discussão, por quê? No próximo encontro, a gente vai introduzir o conceito de número complexo. A gente vai introduzir o corpo dos complexos. E o conceito de número complexo é dado a partir do conceito de número real. Assim como nós definimos naturais a partir de conjuntos, usando a operação de união e usando ela para definir o conceito de sucessor de um conjunto, nós definimos os inteiros a partir dos naturais, os racionais a partir dos inteiros e os reais a partir dos racionais. Agora nós vamos definir os complexos a partir dos reais. Tá? E, usando o conceito de número complexo, a gente vai obter novas propriedades sobre seno e cosseno. E uma dessas propriedades vai ser colocada como exercício 16.2 para vocês. Tá? Que aparece no final da página 17, que é o assunto da próxima conversa. E aí, na sexta-feira, que é o prazo que vocês têm para entregar esse primeiro bloco de exercícios,
Na mesma sexta-feira, a gente vai começar a conversar sobre integração de Riemann. Só que daí, depois disso, nós teremos um recesso. Por conta do quê? Por conta desse calendário maluco que a universidade inventou. Tá? Só que a prática mostra que, por alguma razão que nunca ficou clara para mim, alunos esquecem. Os alunos fazem assim, os alunos estudam cálculo, diferencial integral, e chega na hora de estudar equações diferenciais, não lembro mais nada de cálculo. Chega na hora de estudar álgebra linear, não lembro mais nada de cálculo. E essas coisas não ajudam. Tá? Então, gente, quando nós retomarmos nossas atividades após o recesso, que vai acontecer em janeiro, nós vamos começar a falar sobre o conceito de logaritmo natural. E esse conceito de logaritmo natural exige um conhecimento muito cuidadoso sobre o teorema fundamental do cálculo, o qual se baseia no conceito de integração de Riemann. Sendo que nós vamos encerrar esse primeiro bloco com integral de Riemann e, após o recesso, vamos direto para o teorema fundamental do cálculo. E para compreender a demonstração do teorema fundamental do cálculo, vocês precisam não esquecer aquilo que nós conversamos até agora. Tá tranquilo até aí, gente? Ok. Tá. E aí, outra observação. O teorema fundamental do cálculo, já vou adiantando para vocês, é uma das contribuições mais importantes de toda a história da humanidade. Tá? O impacto do teorema fundamental do cálculo sobre o mundo atingiu matemática, física, engenharias, psicologia, medicina, ciências biológicas, artes, audiovisuais, estatística, ciência da computação, paleontologia, arqueologia, música estocástica e uma montoeira de outras áreas. Ou seja, não é um resultado para ser ignorado, porque esse resultado creditado a Isaac Newton e Leibniz é, sim, um dos resultados mais impactantes da história. Tranquilo até aí, gente? Ok. Tá. Então vamos ver se eu consigo fazer esse negócio funcionar. Porque hoje, na outra turma, esse M+6 deu problema de novo.